Olá, meu povo, bom dia, um bom dia todo especial, é o que eu desejo a você e hoje eu quero retomar o nosso estudo da Palavra de Deus. Estivemos uns dias aí sem fazer os comentários por algumas dificuldades com a internet e o nosso equipamento aqui, certo? Mas agora já estamos de volta e vamos sem demoras buscar aqui fazer esse comentário da Palavra do Senhor. Hoje eu quero tratar do tema quando e por que as curas e milagres acontecem. Sem dúvida nenhuma, curas e milagres tem sido o tema do momento, tem sido aquela grande questão que as pessoas têm se perguntado, têm conversado, têm questionado, uns têm buscado, outros já desistido, alguns animados, outros desanimados. Por causa das curas, alguns se converteram, por causa da falta da cura, alguns se desviaram e se tornaram ateus. E assim são as pessoas, elas estão divididas entre aqueles grupos que acreditam que a cura acontece porque realmente foram curados por Deus, e tem aqueles que não acreditam em cura da parte de Deus porque passaram uma vida buscando, jejuando, orando, se consagrando, indo a cultos de concentração de cura e nunca foram curados. Enfim, são diversas as formas como as pessoas reagem a esse tema. E hoje eu quero, a partir das Escrituras, mostrar quando e como e por que as curas acontecem. Eu convido você para estar comigo. Hoje a nossa divisa é Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 17, certo? Então vamos lá, vamos ler aqui o primeiro episódio onde nós encontramos uma cura. Diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhes então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui nós encontramos então a primeira cura, a cura de um leproso. Na cura desse leproso, nós vamos perceber que logo que o texto começa, diz que havia uma multidão. Era uma multidão que estava seguindo a Cristo. Esse seguir a Cristo não é porque acreditava que ele fosse o Salvador da humanidade e nem porque tinha visto os milagres e crido que verdadeiramente ele era o Filho de Deus ou o Messias de Deus que estava vindo à Terra para trazer a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto, no qual todos os povos da Terra seriam abençoados. Não acreditava em nada disso, mas a razão por que eles estavam buscando Cristo, ou seguindo a Cristo, é seguindo pela estrada, é seguindo porque estavam vendo milagres e estava querendo mais um dia de espetáculo. Quem sabe hoje eu vejo um cego vendo, ou um paralítico andando, um morto ressuscitando. Quem sabe hoje eu não vejo um fenômeno desse moço andando sobre a face das águas e ficar admirado. É como as pessoas que, se soubessem que o Mister M estaria pelas ruas do nosso país, estariam correndo atrás para ver mais um espetáculo, mais um ilusionismo que ele estava fazendo. Assim, aquelas multidões superficialmente seguiam a Cristo. Não é o tipo de seguidores que Jesus Cristo, nosso Senhor, quer que nós sejamos. Então aquela multidão ali estava seguindo simplesmente por causa da aglomeração, da aglutinação, como as pessoas seguem político. O grupo que está maior, o grupo que está mais animado, o grupo que está mais festivo, é normalmente o que as pessoas seguem. Assim aquela multidão estava seguindo. Naturalmente, devo dizer que haviam pessoas que estavam seguindo Cristo pela motivação correta, os seus discípulos, entre outros que ali estavam com um coração compungido e quebrantado, desejando sentir Deus na sua vida e, portanto, ter uma transformação, e assim tiveram da parte do Senhor, certo? Então havia esse tipo de pessoas também. Eu quero chamar a sua atenção agora nos próximos instantes, exatamente para que a gente possa caminhar por esses exemplos. Se você estiver ouvindo aí o nosso áudio, por favor, dê um retornozinho só para eu entender que a coisa está acontecendo normal. A segunda questão está no versículo 2, que mostra que aquele moço que estava doente, aquele leproso que estava doente, ele corre para onde o Senhor Jesus e ele começa adorando. Ele busca o Senhor Jesus, ele adora o Senhor Jesus, ele se prostra diante do Senhor Jesus, nos dando um modelo ali, um exemplo de humildade, porque agora humildemente ele se curva diante do Senhor Jesus. Não é porque naquele tempo não tinha ídolos, naquele tempo havia vários ídolos, havia a imagem de Dagon, havia a imagem dos deuses gregos que estava
a Grécia estava dominando por ali junto com Roma, havia os deuses pagãos de Roma e haviam vários outros deuses dentro da terra de Israel por causa da cultura dos povos estrangeiros que estavam dominando aquele país. Mas ao invés de se curvar diante dessas imagens e fazer rezas e preces às imagens, eles preferiram fazer aquilo que todo cristão faz, que é adorar única e exclusivamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tão somente diante dele somente, compartilhar as nossas necessidades, as nossas fraquezas e o mais. No verso 3, a gente percebe que Jesus recebe a adoração daquele homem. Jesus vê a oração daquele homem, é sincera, é pura, é ao contrário de muita gente naquela multidão que só está ali por estar, que só está ali por curiosidade. Aquele homem estava por uma necessidade legítima. Ele estava doente, seu corpo definhava, ele apodrecia em vida, mas ele encontrou Jesus Cristo, que era a restauração da sua enfermidade, da sua cura. Então, a via que esse homem utilizou-se foi a via da adoração, a via da rendição, a via do clamor à pessoa certa, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus recebe a adoração daquele homem e demonstra que aquela também é a sua vontade, que todas as pessoas que a ele vêm com adoração sincera e genuína, aquebrantada e humildemente na sua presença, recebam da sua parte o seu agir, independente se essa pessoa seja crente ou não, se essa pessoa seja seu discípulo ou não, porque esse homem não era discípulo de Jesus, esse homem não era seguidor de Jesus. E aí fica uma questão, não é o fato de que você recebeu uma cura, ou que Deus agiu na sua vida fazendo um milagre, que agora você é salvo porque Deus respondeu, não. Deus responde à oração daquele que se humilha, daquele que se quebranta, daquele que o adora, daquele que vai à sua presença com humildade e em plena certeza de fé. Foi o que esse homem fez. E aqui, uma outra coisa que a gente percebe é que Jesus ele evita a publicidade daquele evento. Jesus não queria que as pessoas o seguissem superficialmente. Jesus queria e quer que as pessoas o sigam por amor, por conhecer quem ele é. Ele perguntou para os discípulos, quem os homens estão dizendo quem é o Filho do Homem? E eles disseram, um diz que é Eli, outros diz que é um dos profetas, e ele disse, e vocês, quem dizem? E Pedro disse a resposta bendita por revelação divina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o enviado de Deus para a nossa salvação. Quando a gente olha aqui para o texto sagrado que nós temos em mãos, nós percebemos que Jesus está evitando a publicidade, Jesus está evitando tornar-se popular, superpopular, exatamente para não ter uma multidão de seguidores que nem sabe por que o seguem, né? Outra coisa interessante que a gente vai notar aqui é que ele manda ele fazer a oferta que a santa lei de Deus exigia, a oferta pela purificação do leproso. Era um dos mandamentos que estava lá na lei de Deus no Antigo Testamento. E porque Jesus Cristo mandou ele praticar aquela obra da lei? Jesus mandou ele praticar a obra da lei para servir de testemunho ao povo, ou seja, de que Jesus não estava contrariando Moisés, que ele não estava abolindo a lei, mas que ele estava cumprindo, ou seja, estava demonstrando que o propósito da lei era demonstrar que ele era o Cristo. O propósito da lei foi esse, como um babá que guia a criança para os seus pais até chegar à fase adulta da sua vida. Mais à frente, nós temos a cura de um criado. Os versículos de 5 a 7 diz o seguinte, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse, eu irei curar. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, só um momento aqui, pessoal. Ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão e Isaque no reino dos céus.
Ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então veja aqui uma coisa interessante. Primeira coisa é que aquele centurião, embora sendo um patrão, um empregador, ele deu um exemplo para todos os que são patrão hoje, empregador. Ele demonstrou amor para com o seu próximo e muito respeito para com a dignidade humana. Hoje, quando um funcionário adoece, normalmente o patrão dispensa e manda para casa e nem tem mais cuidado com a sua vida, porque já utilizou-se do seu serviço e agora jogou fora. Mas esse moço aqui ele fez diferente. Ele demonstrou cuidado para com o seu criado que estava enfermo e além de demonstrar cuidado para com o criado que estava enfermo, ele demonstrou profundo respeito para com a dignidade humana daquele homem. A outra coisa que a gente observa nesse centurião é que ele tem santa reverência e uma fé genuína. Ele manda procurar o Senhor Jesus e apresenta o problema que ele tem para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus se dispõe a resolver o problema. Disse: eu vou lá na sua casa e vou curar. Mas ele já tinha dito para os seus servos: olha, eu não sou digno de que esse homem, que é santo, entre na minha casa. Eu acredito que se ele der apenas uma palavra, o meu filho será curado. Ele demonstrou ali que ele tinha muito respeito pela autoridade de Jesus, porque ele era uma autoridade. E ele não se gabou: eu sou uma autoridade, vou receber uma outra autoridade na minha casa. Não, ele viu: eu sou uma autoridade, mas a autoridade dele é extremamente superior à minha, e eu, apesar de que tenha esse profundo desejo de recebê-lo na minha casa, eu sou indigno disso. Então aquele homem demonstra essa alta reverência, alto respeito para com o Senhor Jesus, que é o respeito e a reverência que todas as pessoas, crentes ou não crentes, devem ter para com o santo nome de Jesus, certo? Todos têm que ter essa santa reverência e esse alto grau de respeito. E ele demonstra a fé genuína, porque ele está acreditando que o rapaz será curado apenas com uma palavra do Senhor Jesus. Ele não precisa de mais do que isso. E naquele momento, aquele homem vê a sua oração sendo respondida e a cura, o milagre de Deus acontecendo. E o Senhor Jesus testifica que nem mesmo no meio do povo de Israel, nem mesmo no meio do povo judeu, ele havia encontrado uma fé como a fé daquele homem. Era uma fé genuína, era uma fé pura, era uma fé que era admirável em todos os seus aspectos, né? E uma coisa interessante é que você percebe que a exaltação e essa coisa da pessoa estar se engrandecendo, né, essa falta de fé que os judeus estavam demonstrando naquela ocasião, era a causa e é a causa da condenação de muitas pessoas. Hoje eu tenho visto muitas pessoas opulentas, algumas pessoas que se arrogam dizendo assim: ah, eu sou crente, eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Esse tipo de gente, ele vai para o inferno também, ele não vai para o céu. Ah, pastor, mas ele é crente, ele aceitou Jesus. Ele aceitou um dia, mas está negando agora com as suas obras, porque a exaltação é a síndrome de Satanás. Satanás é que quer se exaltar, e os exaltados serão humilhados, os que se humilham é que serão exaltados. Então tem muita gente que se converteu, fez a coisa certa, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas agora estão negando a fé porque estão passando na cara dos outros. Ah, eu sou crente e tu não é, e tu vai para o inferno e eu vou para o céu. Quer dizer, não precisa esse tipo de humilhação daquele que já está morto. Ninguém humilha um morto. Você vê uma pessoa querendo humilhar um morto, você cria nojo dessa pessoa. E a mesma coisa, Deus é como aquela pessoa que foi perdoado e agora, porque recebeu perdão, não perdoa os outros. Quer dizer, isso é horrível ao Evangelho e é passível de punição. Então, a gente observa também que algumas pessoas: ah, eu sou da denominação fulano de tal, e eu sou isso, eu sou aquilo, e a nossa denominação, e é nós e tal, e não sei o que. Parece aquele judeu que estão simplesmente se arrogando porque segue uma tradição que já está morta. Está morta porque não há compromisso com Deus. O judeu hoje ele tem mais compromisso com os rabinos do que com Deus. E alguns têm mais compromisso com sua denominação, com o seu nome denominacional, do que com Deus, com as escrituras sagradas, e desrespeitam a palavra de Deus. E isso é nocivo, isso é caminho de perdição para os nossos dias.
Depois nós temos aqui os versículos de 14 em diante, quando diz que tendo Jesus chegado na casa de Pedro, viu a sogra deixar ardendo em febre, mas Jesus tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. E o que a gente observa aqui é que Jesus, quando ele vai para a nossa casa, quando ele entra na nossa vida, ele percebe a necessidade da nossa casa. Na casa de Pedro, a necessidade era curar a sua sogra, ele curou. E a sua sogra respondeu bem à cura. Quando ela se viu curada, ela passou a servir, mostrando aqui o propósito das curas, que é quando você recebe uma cura de Deus, um milagre de Deus, quando você percebe o agir de Deus na sua vida, é você se entregar a Deus, é você servir a Deus, é você comprometer-se em andar com Deus durante todos os dias da sua vida. Toda vez que alguém entende o Evangelho, a missão dele é seguir a Cristo e a Ele ser fiel. Quando alguém recebe uma cura e um milagre, se for grato, seguirá Jesus e a Ele será fiel enquanto viver, obedecerá a palavra de Deus e se tornará seu discípulo, seu seguidor. O texto avante diz assim: chegando à tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados e ele meramente com uma palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui o que a gente vai perceber é que os doentes, eles têm que ser apresentados a Jesus. Adoeceu, busca a Deus em oração. Clame ao Senhor. Depois você pode procurar em qualquer lugar, mas primeira coisa, se coloque na dependência de Deus. Primeira coisa, adoeceu, seja qual for a doença, seja uma gripe, seja um problema mais sério, seja uma epidemia, ore ao Senhor, clame ao Senhor nosso Deus, busque o Senhor Jesus, porque Ele foi a cura do leproso, Ele foi a cura do criado doente, Ele foi a cura da sogra de Pedro, Ele foi cura para milhares e centenas de outras pessoas e será para você também. Então confie primeiro a sua saúde nas mãos do Senhor. Depois é que você apela para qualquer uma outra coisa, mas primeiro busque a Deus, clame a Deus e a Ele se entregue. E João 17 fala que as curas que ali aconteceram, ou as que deixaram de acontecer, elas têm um propósito só, para que as Escrituras se cumpram. Quando uma cura acontece é porque aquilo era segundo a vontade de Deus, como o Senhor diz para o leproso: eu quero, então fique limpo. Como ele respondeu à cura do criado, ele queria curar através da intercessão, e o criado foi curado. E na casa de Pedro, simplesmente porque Jesus estava ali, viu o doente e curou. Então, quando as curas acontecem, quando alguém pessoalmente clama a Deus, ou no segundo episódio, quando alguém intercede por outra pessoa, acontece a cura e o milagre da parte de Deus. Ou quando mesmo a pessoa não intercedeu e nenhuma outra pessoa intercedeu por ela, mas Jesus chegou ali, percebeu a doente, então a cura e faz o milagre. E outras pessoas são curadas quando são apresentadas a Jesus. Enfim, esses são os momentos quando as curas acontecem. E por que acontecem? Porque Deus estava testificando que a veracidade da palavra de Jesus através dos sinais que se seguiam. A palavra diz que esses sinais seguiriam aqueles que creem. E o Senhor ainda hoje realiza curas, milagres e prodígios extraordinários. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nós temos aqui um bom número de pessoas. Nós temos o Herbert Pereira, muito obrigado. Antônio Carlos, que esteve conosco, muito obrigado. Gracilene Souza, Deus abençoe. Josafá do Nascimento, muito obrigado por estar nos acompanhando. Graça Almeida, muito obrigado o carinho da audiência. Doutora Catilene, muito obrigado por nos acompanhar. Messias Oliveira, muito obrigado. Isaques Gonçalves, meu querido pastor Gilson Moreira, muito obrigado por nos acompanhar. Wilton Soares, obrigado o carinho da tua participação. E o Francisco Elcione, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo comentário bíblico da Palavra de Deus.